segunda questão, que eu vou explorar ao máximo os dois, é de um livro muito importante, publicado pela Cotter, que se chama Arapuca Estadunidense, que vai mostrar um pouco indiretamente o que o Moro fez e quer fazer no Brasil, a partir de uma espécie de orientação que ele teve do Ministério da Justiça dos Estados Unidos, que lá se chama Departamento, então, né, é DOGE que chama lá, Departamento de Justiça, DOGE, que vem fazendo uma movimentação no mundo, e esse livro relata em primeira pessoa a história de uma das pessoas que foram caçadas pelo DOGE. Esse livro, então, mostra como... Aí está o livro, como que o Ministério da Justiça dos Estados Unidos faz de tudo através do discursinho do fim da impunidade contra a corrupção. Ele ataca empresas do exterior e executivos das empresas concorrentes à indústria, à empresa norte-americana, prende esse pessoal e força a delação, mesmo que não tenha prova nenhuma, força a delação premiada para poder pegar essas empresas e acabar, no caso específico do livro, que é a Alstom, da França, acabar vendendo uma parte gigantesca da empresa para uma empresa norte-americana, no caso a GE, que esse livro trabalha. Veja só, você está dizendo então que o livro mostra, através da história pessoal, que o Ministério da Justiça dos Estados Unidos age como o Moro agiu, pegando personagens menores de uma empresa que eles querem detonar, com o discurso da corrupção, do ataque à corrupção. E aí eles pressionam o cara para ser delator ou ser espião. Aí, com isso, eles vão colhendo prova, às vezes até prova meio fictícia, não muito sólida, para então colocar a empresa adversária de outra empresa norte-americana na parede e ela acabar vendendo, para poder se livrar. É isso a história? É isso aí você está resumindo, saindo para o âmago da questão. Isso, o livro, ele está tratando de um caso lá da França, não está falando do Brasil, né? Então, portanto, essas relações ficam por conta do leitor, porque tem relações muito óbvias. Por exemplo, então, o que tem a ver com o Brasil? Os agentes do DOGE, do Departamento de Justiça americano, daquele caso que o livro trata, são os mesmos que apareceram, inclusive, publicamente no caso da Lava Jato. Então, você percebe que são as mesmas pessoas, o mesmo modus operandi. Então, isso já define muita coisa. E aí, o que o livro dele vai mostrar é o seguinte, que você tem uma empresa que está por trás de tudo, que se chama General Electric, né? Uma empresa americana, que foi ela que absorveu a Alstom. O livro vai contar a história de uma pessoa que vai ficar refém, presa na masmorra americana. Então, esse engenheiro, ele vai para os Estados Unidos, ele é preso, sai do avião, já é acorrentado, já vai para o aeroporto acorrentado e sai, né, enfim, sem nenhum tipo de informação. Na primeira entrevista que ele tem, quando ele chega lá para falar com os procuradores, a primeira proposta que ele recebe já é de se tornar um espião. Não só um colaborador, como um espião. É para ele voltar para dentro, é para ele ser solto na mesma hora, voltar para a empresa e passar a ser um informante para eles ferrarem ainda mais a Alstom. Qual que era o objetivo? Você vai ver no final, que é a General Electric ficar com a Alstom. Se não com a Alstom inteira, mas com o principal da Alstom. Né? Com isso, hoje, por exemplo, a França está completamente na mão dos americanos, porque 70% da energia produzida na França é através de geradores atômicos, e toda essa geração agora é da General Electric. Então, é isso que vai acontecer. Essa relação da GE, eu estou falando, é importante porque a GE era uma adversária da Odebrecht, e isso vai dando outras pistas. Ela é uma adversária no comércio internacional, mas também na justiça americana. Tá? Existem fatos. Né? Inclusive, a Alstom, que é uma empresa enorme, era uma empresa
absolutamente fundamental para a França, foi a quinta empresa que a General Electric absorveu por meio do mesmo Departamento de Justiça americano, que age conjuntamente com o Departamento de Governo. Tá? Eles têm o Departamento de Justiça e o Departamento de Governo. Os dois agem juntos. E o que o livro deixa, uma leitura atenta do livro deixa claro é o seguinte: você tem a GE bancando tudo, principalmente os advogados das vítimas. Tá? Então você tem aqui, vamos trazer para o caso brasileiro, você tem lá um diretor da Petrobras preso. O advogado dele, ele não pode escolher. Ele pode, né? Ele pode escolher, só que ele vai ficar preso a vida toda. Então, a única chance que ele tem é aceitar o advogado que é imposto. Esse advogado é pago por alguém. E ele está a serviço de um outro projeto. Ele é teu advogado, mas ele está contra você. Ele está ali não para te ajudar, ele está ali para ajudar um outro projeto. Para te obrigar, ele vai te livrar, mas desde que você faça o que ele precisa, que é ferrar um outro, porque eles não querem nada com o preso, eles querem uma outra coisa. Eles queriam, no caso, a Odebrecht, conseguiram, não existe mais Odebrecht. Né? E você vai ver, aí que começa, existe uma coisa chamada porta giratória, que nos Estados Unidos funciona, aqui também está acontecendo, mas nos Estados Unidos já é mais tradicional. O cara vira procurador, depois vai para um escritório de advogados de compliance. Né? Ou seja, ele vai com todas aquelas cargas de informação, então ele fica atrás, depois volta a ser procurador, aí volta para a empresa. Então, esses procuradores vão para a GE. Esses procuradores que atuaram aqui no Brasil, tá? Como o seu Daniel Kahn, ele volta para a GE. E agora ele abriu um escritório. Sabe para quem que ele trabalha, Rudá? Você adivinha? Para quem que ele está trabalhando? Olha, ele está aqui a matéria, Salvo. A matéria que o DCM publicou. Aí, para Odebrecht! Para Odebrecht! Para Odebrecht! Nossas empresas estão pagando para os Estados Unidos. Ajudou nessa pesquisa, viu? Hã? O Kiko Nogueira que nos ajudou aí a desvendar isso aí. O seguinte, tem dois aspectos. Em primeiro lugar, não parece que tenha havido uma aliança entre o DOJ, né, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ e a imprensa dos Estados Unidos. Por quê? Porque lá eles fazem a investigação sigilosa enquanto lhes convém, como foi o caso do PRT, e quando lhes convém que aquilo seja público, eles publicam absolutamente tudo, né? Inclusive, eu já andei passeando e descobri que eles têm tudo sobre a Eletrobras. Se você for lá, você vai ver a Eletrobras foi vítima do FCPA nos Estados Unidos e tudo. E FCPA é o nome é o título da lei, é isso? Isso, é Foreign Corrupt Practices Act, lei contra a prática de corrupção no exterior, né? Então quer dizer que é uma lei extranacional, internacional, extraterritorial. Exatamente. Os Estados Unidos criaram uma lei para atacar os outros. No exterior, exatamente, é isso. Exatamente. Que pessoal prático, né? O PRT, ele morava em Singapura quando ele foi preso e foi acusado de corrupção na Indonésia. Então, quer dizer, o que os Estados Unidos tinham que ver com isso, né? Mas realmente os americanos consideram que se você usou dólar na sua transação, se você escreveu um e-mail usando alguma empresa, né, Gmail, enfim, qualquer coisa que vincule aos Estados Unidos, você passa a estar submetido à legislação do FCPA, né, do FCPA, se a gente preferir também. Então, é isso que é absurdo, mas é isso mesmo. Então você percebe pulular, aí eles, né, ao mesmo tempo, acusações de casos de corrupção no mundo inteiro contra a Alstom, que é para, digamos assim, destruir a imagem da empresa, né, e para coagir os parceiros da empresa, para coagir clientes, né, é uma maneira de ameaçar, né, e desse modo ir cercando e asfixiando a empresa. Então, desse ponto de vista, você pode dizer, não chega a ser uma aliança espúria entre Ministério Público e mídia, mas eles acabam produzindo muita notícia que vai para a imprensa, né, um pouco como a Lava Jato aqui, que a imprensa se alimenta daquilo que está lá
lá na página, né? Como a gente viu no Cancelier e tudo mais, que acaba de fato colocando a empresa, né, ou a presa, né, numa situação muito complicada. Aparentemente houve um acordo ali, que pelo menos em torno da Lava Jato, o que eles queriam era o pré-sal, esse era o fundamental. A Odebrecht foi, né, esse era o assunto do Departamento de Governo americano. O assunto da GE era a Odebrecht. Na minha hipótese, que eu lanço aqui, e é baseado em muitas coisas, é uma hipótese, não estou dizendo que é que a GE bancou a parte da Lava Jato. Estou dizendo que a General Electric, uma empresa americana, bancou, porque tem sempre, isso tudo custa, a própria investigação, a preparação, foram dados cursos para juízes aqui, tudo isso é muitos dólares, é muito dinheiro, muito dinheiro. E tem alguém pagando, é isso que a gente precisa entender. Quando você tem um ataque a uma empresa, essa empresa deixa de ganhar, e alguém passa a ganhar aquilo. E é essa que normalmente vai estar financiando a operação. No caso deles, você vê que na França, eles agiram junto à imprensa, né? Pelo menos é o que dá a entender o livro. Essa particularmente de eles estabelecerem uma rivalidade entre colegas, né? Então você prende a pessoa ou você acua judicialmente a pessoa e fica nessa chantagem. Olha, fulano vai delatar, se ele delatar, os procuradores vão perder o interesse em você. E aí você pode ficar anos aqui esperando, né, alguma negociação. A primeira reação do Pierucci é dizer, escuta, mas as acusações contra ele são umas, contra mim são outras, cada um vai responder pelas suas, o que tem que corrida é essa, né? Eles não, porque se ele delatar o que eles precisam, aí eles se desinteressam do seu caso. Então, quer dizer, você percebe ali que não há um processo judicial que visa digamos, apurar crimes e apurar responsabilidades, não visa atingir um certo objetivo, e aí os acusados são meros meios para isso. E aí você percebe essa perversidade, eles então começam a apostar corrida para ver quem vai delatar primeiro aquilo que os procuradores querem ouvir. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar é isso, é a quantidade de acusações e de documentos, porque aí eles juntam tudo, né, e eles têm todo um aparato, né, afinal eles são um órgão público, né, gigante, assim como o nosso Ministério Público também é um órgão público gigante, contra aquela pessoa. Então, assim, aquela pessoa, para lidar com toda a documentação, para ter advogado para aquilo, tem que ser arquimilionário, né? E aí a pessoa já fica, né, de cara, ela já desiste, quer dizer, porque ela não tem condições de se defender daquilo. Que é também o que a gente assistiu aqui, a pessoa ser acusada de várias coisas, não importa se a acusação tem fundamento, a gente viu agora, né, por essas anulações todas que não tem nenhum, mas o fato é que a pessoa precisa se defender e essa defesa é inviabilizada pelo próprio esforço hercúleo, né, que é exigido dos advogados e, portanto, às custas judiciais, né, então realmente é uma coisa, é uma inquisição, né, o judiciário dos Estados Unidos é inquisitorial, é brutal, é uma coisa, assim, inimaginável. Eu me lembro também que teve uma notícia, agora me escapa o nome, mas assim, teve uma pessoa que chegou a dizer assim, olha, eu vou assinar uma folha em branco e vocês, procuradores, escrevam o que vocês quiserem, para não falar o que a Operação Spoofing publicou do Deltan Dallagnol escrevendo as delações, né, do Barusco, se não me falha a memória, né, então você percebe que é um mecanismo idêntico, né? E é um mecanismo que não tem a ver com apurar fatos, tem a ver com perseguir objetivos econômicos e políticos. O Pierucci, o que aconteceu com ele, que eu acho que o encorajou a escrever o livro? Ele recebeu um apoio muito grande dentro da França, um apoio da imprensa, um apoio de muitos políticos de todos os espectros. Houve parlamentares que foram visitá-lo na prisão nos Estados Unidos, né? E parlamentares não só de esquerda, parlamentares de direita. Por quê? Porque os franceses, eles são imperialistas, né? Como nós sabemos, eles vivem expoliando a África e tudo mais. Então, eles não gostam de se ver na condição de expoliados, eles não gostam de se ver na condição de colonizados, eles valorizam as suas empresas mesmo privadas. Então, esse apoio, essa solidariedade com o cidadão
eu acho que isso foi definitivo para ele se encorajar a escrever o livro. E olha que percebam, no Brasil aconteceu exatamente o contrário. Aquele empresário da Odebrecht que foi preso nos Estados Unidos, Gubrich, né? Eu me lembro que havia brasileiros que saudavam aquilo. Um brasileiro preso nos Estados Unidos, gente, um francês preso nos Estados Unidos não importa, os franceses ficam indignados. Um brasileiro preso nos Estados Unidos, uma parcela da população achou bonito, né? Nós tornamos os nossos empresários aqui párias, né? Então, assim, eu acho que esse livro ajuda a mostrar, e as notícias a respeito ajudam a mostrar, que é uma questão de soberania, que a gente mude essa nossa mentalidade colonizada. E quando a Alstom foi vendida, essa parcela de energia foi vendida para a General Electric, a França perdeu sua soberania energética. Hoje ela depende da General Electric, a General Electric pode provocar um apagão na França. Então a situação é muito grave. Então, tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda e todo o espectro estão muito preocupados. Aliás, só lembrando, já existe na França uma lei em reação ao FCPA, chama-se Lei Sapin 2, né? Lei Sapin 2. E eu não li essa lei, mas o que eu li a respeito dela envolve, inclusive, ela prevê, inclusive, que a França comece a processar empresas estadunidenses por corrupção. Isso é uma questão de Mas a imprensa tem um papel importante nisso, de entender o seguinte, e de procurar, quando acontece uma força-tarefa, isso não surge do nada, tem uma origem. E essa origem, ela tem ou o interesse político ou o interesse comercial, e você tem que ir atrás disso. Isso faltou na Lava Jato, está faltando ainda. Se você for aprofundar a Lava Jato, você vai chegar na GE. Eu aposto o que você quer, né? Enfim, aposto minha mão direita aí que você vai chegar na GE financiando, incentivando, coordenando parte dessa operação. Claro que essa origem, às vezes, é política também. Então, nesse caso do Brasil, a Lava Jato teve ligação com o Departamento de Governo e com, né, o Departamento de Justiça americano, porque havia um pré-sal em jogo aí, né? No caso do livro da Alstom, uma coisa importante é o seguinte de falar, Rudá, você vê que o Bush, em 2003, né, que ele atacou o Iraque, foi 2003, né? Ele chegou para a França e falou, me ajuda, vamos lá, né? A França falou não. E foi muito difícil para a França falar não, ele foi muito pressionado. O Lula também foi pressionado. O Lula falou, não, minha guerra é contra a fome, né? Mas a Argentina entrou, né, no ataque ao Iraque. Hoje a França perdeu essa condição de dizer não para os Estados Unidos. Se fosse hoje, o Bush ia dizer, não, vocês vão entrar sim. Vocês vão entrar. Porque senão não tem mais peça de reposição nas usinas de vocês. E como é que vocês vão fazer? Entende? Então, a soberania nacional, ela está ligada também às empresas nacionais. A gente precisa entender isso. A coisa é muito mais complexa do que aparece inicialmente. Acabar com a Sete Brasil, por exemplo, foi um dos marcos importantíssimos deles, que eles obtiveram junto à Lava Jato. Acabar com o submarino nuclear brasileiro, tudo isso é questão de soberania. A nossa soberania, ela foi reduzida assim a 10% do que nós tínhamos de soberania, e só a Lava Jato fez isso, né? Através de um imbecil. O Moro não passa de um imbecil, me desculpe o adjetivo aqui, mas é um imbecil útil, né? Que foi usado, né? É claro que a Lava Jato, ele assinava, mas não era ele que decidia, ele estava a serviço, ele esteve o tempo todo a serviço desses interesses. É claro que é um conjunto de interesses complexo, que não são só os interesses americanos. Então, eu queria só explicar para as pessoas, que as pessoas podem pensar assim, mas como que os Estados Unidos manda fora do país? Como que a lei americana chegou fora do país? É muito estranho isso mesmo, né? Parece muito estranho.
E hoje é o fato que acontece, a Europa inteira está desesperada com isso, a Alemanha está sofrendo demais com essas ações do Doge, a França, mas não só, todos os países europeus. O livro mostra isso, inclusive. Mostra tabelas, as empresas que já caíram, as que estão caindo, né? A Siemens é muito, muito atacada, porque a GE realmente está atrás de muita coisa, e o grande adversário mundial da GE hoje é a Siemens. Era a Alstom e a Siemens, a Alstom eles, né, deram fim. Mas então, como que aconteceu isso? Olha, eu vejo como que as coisas acontecem até um pouco quase que por acaso. Você tem o Watergate lá na primeira metade dos anos 70, que leva à renúncia do Nixon, né, que era um republicano. Os democratas vão pesquisar e descobrem que políticos republicanos tinham, enfim, influenciado e tudo mais, e algumas empresas tinham pago propina no estrangeiro. E eles fizeram uma lei em 77, durante o governo Carter. Em 77 fizeram uma lei, fizeram o FCPA, na verdade, que é uma lei que previa que o americano, a empresa americana, que pagasse e subornasse autoridades estrangeiras, estava sujeita a multa. Não é uma lei bacana? Não é uma lei bonita? Uma lei normal. Certo? Uma lei normal. Aí, porque eles não tinham isso. Se o suborno fosse dentro dos Estados Unidos, eles tinham, né, alçadas. Fora não tinha, então criaram essa lei para ter essa alçada. Muito que bem. Isso gera o quê? Uma reclamação justa das empresas americanas. Fala, como é que você vai competir se todo mundo paga propina já não pode? Se a gente está sujeito à multa e eles não, a gente está perdendo o mercado, a gente está sendo idiota. Né? Você percebe como as coisas se dão, né? Então, então, se você pegar de 77 a 96, você vai ter algumas empresas americanas multadas com valores pífios comparados com esses de hoje. Tudo bem, 2 milhões de dólares de empresa bilionária, tudo bem. Mas multas mínimas e poucas, ralas, assim, passa 5 anos sem nenhuma multa. Aí começa a intensificar. Aí eles resolvem usar essa lei para se capitalizar. Porque a multa entra para eles, né? E passam a atingir qualquer empresa. Eles ampliam que para as empresas que têm operação, que têm dinheiro dentro dos Estados Unidos, fiquem também sujeitas a essa lei. Aí depois eles vão ampliando isso. Depois não precisa ter. Primeiro é quem tinha ações nos Estados Unidos. Depois é quem opera em dólar. Qual empresa que não opera em dólar? Né? E agora eles estão querendo ampliar para quem usa Gmail, quem usa. A empresa que usa. Por exemplo, manda um e-mail, usa o Gmail para pedir uma propina, por exemplo, ou tratar de algum assunto de propina. Então, como o Gmail está nos Estados Unidos, é uma empresa lá, sei lá, de Singapura e da Indonésia, estão conversando entre si. Mas usaram uma base de dados americana, então está sujeito à lei americana. Então, o que houve foi isso, uma coisa que nasce quase como pia e santa, que vai se transformando. E aí, o governo Clinton, ele percebe que isso é uma fonte de recursos para o governo muito importante, porque eles não tem limites, e é dinheiro que vem de fora para dentro, que os fortalece politicamente e tal, e aí eles vão crescendo isso. Aí depois do 11 de setembro, é tudo que eles precisavam, aí isso vai para o paroxismo, né? Que é onde começa essa questão da Alstom. Então, só para dar esse histórico, para não parecer uma coisa assim, né, do nada. Porque depois do 11 de setembro, só para ficar claro, é porque aí eles usam a lei patriótica que o Rodá tinha mencionado para fazer espionagem industrial, né? É que vai dar na história da Dilma, né? Lembra? Exatamente. Aqueles e-mails, ou seja, Wikileaks abriu. Nós estávamos no radar como a Alemanha e a França estiveram e estão.